família pega em casa, cabeça e fica tão grande, não ganha amiga, sai na rua. Hoje não ciúmes, como tipo, nunca podia falar com ninguém, nunca podia responder para ninguém na móvel, manda mensagem. E tá tomando menino à força, tá agredindo, manda palavrões dentro de casa. Nunca fala minha casa por lume, é claro, ele que punha a casa lu. A violência baseada no género se define como qualquer tipo de agressão física, psicológica e sexual contra alguém em situação de vulnerabilidade. Pode-se entender ainda a VBG como algo que abrange qualquer ato prejudicial cometido contra a vontade de uma pessoa, baseado em diferenças sociais de género. Em Cabo Verde, constata-se que as mais atingidas por esse fenómeno são pessoas do sexo feminino. Para entendermos melhor este assunto, perguntamos ao sociólogo Henrique Varela o que é que está na origem da VBG e o que é que motivam os agressores a praticarem esse ato. Ora, primeiro tem que se ver que são duas pessoas diferentes, não é? Com temperamentos diferentes, personalidades diferentes e, obviamente, comportamentos diferentes. Mas não estão, por exemplo, em lares diferentes. Estão no mesmo lar. Quer dizer que há que se abrir mão de alguma coisa em detrimento de algo que é maior, por exemplo, que é o afeto, que é o carinho, que é o amor que deve unir a todos. E a conjugação do verbo amar deve passar a ser uma obrigação e não uma opção. A partir do momento em que o verbo amar passa a ser obrigação e não opção, nós acabamos com uma situação de violência baseada no género. Porque quem ama, acompanha, quem ama, aconselha, quem ama, protege, quem ama, cuida, quem ama, corrige e jamais agride e muito menos mata. É preciso, sobretudo, o amor. E, tendo esse amor, há o entendimento e o diálogo também, porque o diálogo gera o entendimento. Como se diz, é dialogando que a gente se entende. Quando não há diálogo, não há entendimento. Não havendo entendimento, há briga, há conflito e há probabilidades fortes de se chegar à violência baseada no género. Inúmeras vezes chegam denúncias de casos de VBG às entidades que trabalham ligadas à área e alguns desses casos são reportados nos serviços informativos da Record TV. No entanto, há vítimas que ainda não denunciam a violência baseada no género. Para o sociólogo Henrique Varela, a situação da VBG no país é preocupante e trata-se de um ato marcado por fases ou etapas. E se alguém está a imprimir a força, está a usar a força em relação a um outro género, é porque alguma coisa não está a correr bem. É preciso parar para se fazer uma introspeção e ver como é que está esse relacionamento. Que arestas devem ser limadas, que procedimentos devem ser feitos, que valores devem ser trabalhados para que isso possa evitar. Porque a violência baseada no género tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Começa, por exemplo, com a discussão, com a agressão verbal e, começando com a agressão verbal, se a pessoa não mandar frear, não mandar parar, colocar um ponto final, um basta, facilmente o sujeito desenvolve, passa para a fase do desenvolvimento, que é, por exemplo, quando dá um empurrão na pessoa, quando joga, por exemplo, um sapato na pessoa, um telemóvel, isso é o desenvolvimento. E, se ele já fez a introdução ao desenvolvimento, do desenvolvimento para a conclusão, que é o fim da linha, já é uma linha curta, é uma distância curta. Quando, por exemplo, a pessoa utiliza uma arma de fogo ou uma arma branca, que já é o caso, por exemplo, que vai acontecer situações de morte. Tanto para as famílias como para a sociedade, a VBG traz consequências negativas. Por isso, o especialista em fenómenos sociais, Henrique Varela, defende a mudança de comportamentos e um trabalho aprofundado na educação. Se a pessoa chega ao ponto de agredir a outra pessoa até ao ponto de morrer, já há consequências, há o luto, há uma perda de uma vida. E perda de vida tem várias outras consequências, porque há uma família que fica enlutada, há um ente querido que parte e logo essa perda, esse vazio que fica, é um vazio que não tem como preencher. Se não tem como preencher esse vazio, é preciso então trabalhar na prevenção,
na antecipação de se chegar a essa situação. É necessário um outro olhar, é necessário uma outra atenção e é necessário que se trabalhe, sobretudo, na questão da educação, porque a educação é fundamental neste quesito da violência baseada no género, porque a educação é nada mais, nada menos que a domesticação do cidadão. E o cidadão, ele precisa ser domesticado, precisa ser orientado, precisa ser formado, preparado para a boa convivência, para aprender a conviver junto com um outro. Para combater este fenómeno, o sociólogo sugere também um trabalho em rede envolvendo as famílias, escolas e igrejas.